A adoração é o centro. Olá, hoje é sexta-feira, dia 23 de maio de 2025. Nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos do livro de Esdras. Hoje nós vamos ler Esdras, capítulo 6. Antes, porém, meus 3 recados que eu sempre deixo com você. Você precisa de um método sistemático de leitura da Escritura, ler a Bíblia de ponta a ponta, de início a fim. Para isso, eu te sugiro a Bíblia 365, é o método que eu utilizo, eu gosto, mas você pode utilizar outro que você julgar apropriado. O importante é que você leia a Bíblia todos os dias e leia desde o seu princípio até o seu final, para que você entenda a narrativa completa. O segundo aviso é que estamos lendo a Bíblia na Pio e Castelo, quase chegando ao final. Estamos já no livro de Esdras, faltando Neemias e Esther, e nós deixamos todos os dias nos canais digitais da igreja um estudo com uma breve discussão em profundidade sobre o capítulo que lemos. Hoje, por exemplo, Esdras capítulo 6. Então te aconselho, leia o capítulo inteiro, venha ao estudo, aprenda um pouco mais sobre a Escritura. E por último, se você gostou desse estudo, compartilhe com outras pessoas para que elas também possam ser edificadas. Nós vamos ler, eu estou lendo na NVI, Esdras 6, do versículo 16 até o versículo 22. Diz assim: Então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, o restante dos exilados, celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes e suas divisões e os levitas e em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme está escrito no livro de Moisés. No 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado, estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram o cordeiro, participando com ele todos os que se haviam separado das práticas impuras dos seus gentios para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Eu vou ler de novo esse versículo 21. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com eles todos os que haviam se separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias eles celebraram com alegria a festa dos pães de sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, levando-o a dar-lhes força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Esdras, o capítulo 6, representa o clímax da primeira parte do livro, onde nós vemos a resolução do conflito apresentado no capítulo 5, que houve uma tentativa de algumas pessoas de embargar a obra, desanimar aqueles que estavam fazendo a obra e embargá-la, utilizando poder político para isso. E nós vemos em Esdras capítulo 6 o fim disso e a conclusão bem-sucedida do projeto de reconstrução do templo. Esse capítulo se passa aproximadamente entre os anos 520 e 516 a.C., culminando com a dedicação do templo e a celebração da Páscoa no 6º ano do reinado de Dário. Então, ali acontece a dedicação do templo, ali acontece também a celebração da Páscoa em 516 a.C., é o 6º ano do reinado de Dário, rei persa. A estrutura do capítulo pode ser dividida em 4 partes. Na primeira, nós vemos que há uma busca nos arquivos e o decreto de Dário. Então, há tanto uma busca nos arquivos sobre a autorização do povo de Israel para construir o templo. Então, há uma busca nesses arquivos, os arquivos de Ciro, assim que fora rei da Pérsia, como também o decreto de Dário, entre os versículos 1 a 12. A conclusão do templo, que acontece entre os versículos 13 e 15, a dedicação do templo, que acontece entre os versículos 16 e 18, e a celebração da Páscoa, os versículos 19 a 22. Nós vamos focar aqui nesses últimos 2 pontos, a dedicação do templo, 16 a 18, e a celebração da Páscoa, que foram os textos que nós lemos. Se nós formos fazer uma análise teológica do capítulo, ele demonstra claramente a poderosa soberania de Deus operando através de reis pagãos. Vai operar por meio de Ciro em primeiro lugar e agora por meio de Dário.
o decreto original de Ciro é encontrado e ele é confirmado por Dário, que não apenas permite a continuação da obra, mas ordena que ela seja financiada pelo Tesouro Real e que sacrifícios sejam providos diariamente. O Derek Kidner, que é o comentarista que eu estou lendo aqui, utilizando para fazer os estudos do livro de Esdras, ele é o autor desse livro, ele observa que o coração do rei está nas mãos do Senhor. E para isso, ele faz uma menção, ele faz uma citação do livro de Provérbios. Então, eu vou até abrir aqui. Ele faz uma menção do livro de Provérbios, no versículo 21. Provérbios 21 diz: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde ele quer. Então, o coração de Dário é controlado e é levado para a conclusão do templo. O Derek Kidner, portanto, vai dizer que aqui nós temos um exemplo notável de como Deus dirige governantes para cumprir seus propósitos. O decreto de Dário vai além, muito além do que os judeus poderiam esperar ou solicitar, demonstrando como é que Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos, texto que conhecemos tanto, que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios. A ameaça de Dário contra qualquer das pessoas que alterasse o seu decreto, nós vemos nos versículos 11 e 12, eu vou ler aqui para vocês, Esdras 6, versículo 11, diz assim: além disso, determina que se alguém alterar esse decreto, atravesse-lhe o corpo com uma viga tirada de sua casa e deixe-no empalado, e seja sua casa transformada num monte de entulho. E que Deus, que fez o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar esse decreto ou para destruir esse templo de Jerusalém. E isso mostra também a providência de Deus. E a providência de Deus naquilo que nós chamamos de graça comum. A graça que é estendida a todos os homens. A Bíblia fala que o sol nasce sobre justos e injustos. Deus atua de maneira graciosa não só sobre a vida dos cristãos, mas ele atua sobre a vida de toda a humanidade, nisso que nós chamamos de graça comum. Assim, uma graça especial, a graça que nos é concedida para a salvação, para a conversão dos pecados, mas há a graça comum de nós olharmos para o dia a dia e enxergarmos que esse mundo é um mundo criado por Deus, governado por Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 1 de Romanos que nós somos indesculpáveis quando nós não reconhecemos a presença de Deus, exatamente por causa da graça comum. Então Deus está usando até os motivos mistos e a política do mundo para proteger o povo, para proteger o seu interesse de reconstruir o templo e de renovar a sua aliança com o povo. A dedicação e a celebração que acontece a partir do versículo 16 que nós lemos, marcam não apenas o cumprimento, a finalização do projeto de construção, mas a restauração da identidade do povo como comunidade de adoração. Eu vou deixar isso claro. A restauração da identidade do povo como uma comunidade de adoração. O Kidner vai destacar 3 pontos importantes aqui nesses elementos da celebração. O primeiro, a modéstia dos sacrifícios, que a gente olha no versículo 17, em comparação com a dedicação do templo feita por Salomão lá em 1 Reis 8,63, nós temos aqui um sacrifício bem mais modesto, o que mostra um reconhecimento realista das limitações do povo de Deus nesse momento. Nesse momento nós temos um povo que é um povo que está voltando do exílio. Mostra como o pecado de Israel a levou a um processo de profunda destruição. Mas ainda assim, mostra a genuína gratidão desse povo de poder concluir o templo e dedicá-lo. Nós vemos também a restauração da ordem sacerdotal, aqui no versículo 18. E organizar os sacerdotes e suas divisões e os levitas em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, demonstrando a fidelidade à estrutura ordenada por Deus para a adoração, lá no livro de Levítico. Então nós temos aqui a restauração da ordem sacerdotal, que é de suma importância para o quê? Para a aproximação do povo a Deus, para a aproximação do povo da adoração. Nós vemos que na velha aliança era necessário que o povo levasse os seus sacrifícios até o sacerdote os oferecia e o povo tinha seu pecado expiado. Portanto, o sacerdote era uma figura fundamental, era uma figura de intermediação entre os homens e Deus. Ele era uma figura que fazia intermediação da presença de Deus no povo. Portanto, a restauração da ordem sacerdotal que acontece aqui demonstra a fidelidade de Deus à estrutura ordenada por adoração, mas um desejo profundo de Deus
graciosamente de retornar o seu povo para a adoração. E por último, a purificação dos participantes. O resultado dessa adoração são pessoas purificadas. Há uma santidade que é necessária para se aproximar de Deus e que acontece aqui. Nós vemos isso nos versículos 20 e 21, que dizem assim: os sacerdotes e os levitas tinham se purificado, estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados. Veja, sacrificaram o cordeiro da Páscoa, o cordeiro pascal, por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. Não dá para não enxergar a figura de Cristo num texto desse. Não dá. Não dá para enxergar que nós é que somos os exilados aqui. Aqueles que estamos presos ao mundo, estamos presos a uma estrutura que totalmente nos separa de Deus, e ele sacrifica o Cordeiro Jesus por nós. Eu estou fazendo um parêntese aqui ao texto, ao que eu estou fazendo como estudo, mas ao olhar esse versículo não dá para não vincular a figura de Cristo. É impossível. É impossível não se entender como exilado, como alguém que está preso num mundo, como alguém que está preso numa estrutura de pecado, e você é o Cordeiro Pascual, paga o preço por você, morre por você, para que você seja purificado. E o versículo 21, assim os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do Cordeiro, participando com ele todos os que se haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios, para buscar o Senhor. Aqui acontece plena adoração. Os israelitas agora sentam à mesa com o Senhor. Deus os convida a uma refeição e come com eles. Nada mais democrático do que uma mesa, está todo mundo no mesmo nível. E nós não estamos no mesmo nível de Deus, mas Ele nos convida à sua mesa para a refeição. E todos participam da refeição, mas veja como é inclusiva a história. Não são somente os israelitas, mas todos aqueles dos vizinhos que haviam abandonado as práticas de adorar outros deuses também são convidados para serem participantes da celebração, a purificação dos participantes. O texto, portanto, enfatiza a centralidade da adoração na vida do povo de Deus. A adoração não pode em nenhum momento ser vista como periférica à missão do povo de Deus, mas central a ela. O retorno do povo de Deus à sua terra envolve, em primeiro lugar, a construção do templo. Por quê? É simplesmente um templo? É simplesmente um monte de tijolos? Não. É a presença do próprio Deus e a centralidade da adoração na vida do povo de Deus. Por isso, eu falei que o título do estudo de hoje é A Adoração é o Centro. A reconstrução do templo mostra que a adoração está no centro. Não era apenas um projeto de construção, mas a restauração do coração e da identidade e do propósito de Israel. O texto mostra que não somente Israel, mas também todos aqueles ao redor que querem adorar têm acesso. O versículo 21 mostra e aponta claramente para o Evangelho, onde aqueles que são estrangeiros ao pacto da promessa vão ser trazidos para perto pelo sangue de Cristo Jesus. Se nós formos lá em Efésios, no capítulo 2, nos versículos 12 e 13, nós temos assim: naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Amém. Veja a adoração no centro. Quando Jesus faz a sua oração do Pai Nosso e ele ensina como nós devemos orar, a primeira coisa é: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. A primeira coisa é adorar, santificar o nome de Deus e dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Em outras palavras, é: Deus, aquilo que o Senhor fizer, da forma que o Senhor fizer, do jeito que o Senhor fizer, eu vou aceitar, porque eu tenho a consciência de que é o melhor. E depois disso é que Jesus vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A oração que é só de pedidos, mas desconectadas da adoração, no fundo, não nos aproxima de Deus. Ela só gera mais ansiedade, porque nós estamos expressando para Deus só um desejo, um anseio de algumas coisas. Mas a oração que é pautada na adoração, ela muda até os nossos desejos, ela muda até aquilo que nós buscamos, ela muda até aquilo que nós pedimos. Acontece como aconteceu no versículo 21 do versículo de Esdras. A adoração traz um povo que está santificado e está pronto para se assentar à mesa e comer com seu Senhor. Comer com seu Senhor porque é digno? Não, porque ele graciosamente os aceitou.
nos aceitou. Deus te abençoe.